Nos filmes, os criminosos costumam ser retratados como figuras sofisticadas e suaves que roubam bancos e museus com ternos sob medida e aparelhos de alta tecnologia. Infelizmente, a realidade é um pouco menos glamourosa e a maioria dos ladrões é consideravelmente menos inteligente do que os personagens que vemos no filme. Tela grande hoje vamos descobri-lo em primeira mão, analisando uma lista policial de criminosos trapalhões, ladrões incompetentes e ladrões de lojas idiotas, dando uma olhada em alguns bandidos seriamente estúpidos que foram pegos na câmera, acredite ou não. Esta não é uma cena deletada de My Poor Little Angel e o proprietário astuto por trás dessa armadilha é Karen Camarena de Porte Califórnia, não Kevin nas semanas. Antes deste vídeo, o bairro de Kate foi atacado por uma gangue de criminosos que começaram a se infiltrar nas calçadas na calada da noite, roubando ferramentas de seus veículos. Camarenas decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Infelizmente, esses vigilantes suburbanos realmente não. Eles estavam usando máscaras e sem armas para limpar as ruas de Porterville. Em vez disso, eles pegaram um aspersor de gramado ativado por movimento e o instalaram em seu caminhão. A armadilha funcionou perfeitamente quando esse criminoso entrou na garagem dos Camarenas naquela noite. Tudo que ele levou foi um rosto cheio poço de água. Acho que ele era um ladrão. Gostaria de não ser o entregador do jornal local entre aquela fuga frustrada e o ladrão que se assustou com um jato d'água. Qual criminoso vocês acham que era mais burro? Para o super estúpido no caminhão, aperte o botão de curtir, e para o idiota da moto, aperte se inscrever. Tudo pronto. Incrível, que clipes de idiotice temos agora. Ok, aquele criminoso não roubou uma única ferramenta, mas a armadilha caseira da Camarena definitivamente o surpreendeu. No entanto, ele não deveria se sentir tão mal. Alguns criminosos não precisam de ajuda externa para parecer estúpido ao cometer seus crimes. O slogan oficial do Walmart é economizar dinheiro, viver melhor, e aquele criminoso decidiu seguir seu conselho e economizou uma tonelada de dinheiro furtando em uma loja quando o ladrão burro levou seus itens com um desconto de 5 dedos. Não. Ele se importava muito sobre as sutilezas de enfiar uma caixa gigante sob o moletom e esperar o melhor enquanto fica na fila. Não há muita informação online sobre este criminoso, mas vou arriscar e dizer que provavelmente foi apanhado. Embora tenha sido uma tentativa de crime bastante patética, nem todos os seus criminosos são tão Este ladrão é como um mágico capaz de levantar o vestido e fazer uma televisão inteira desaparecer em um piscar de olhos e fechar um olho. O crime ocorrido em Guapiles, Costa Rica em 2015, e embora a mulher pareça bastante estúpida agachando-se sobre a caixa de TV, a maneira como ele a segura entre as pernas, cobre-a com o vestido e sai da loja com tanta naturalidade que é inegavelmente impressionante. Já ouvi pessoas usarem o termo tão grosseiros quanto ladrões, mas não percebi que eles estavam falando sobre suas coxas. De acordo com as autoridades locais, esta mulher nunca foi identificada ou pega pela polícia. Então você deve estar se perguntando por que eu a chamo de estúpida. A câmera estava bem ali. 2 param defendendo criminosos e 3 olham o que teria acontecido se ele tivesse sido pego ilegal. Vamos lá. Essas duas mulheres do Brasil tentaram imitar nosso criminoso costarriquenho favorito, mas infelizmente elas não tiveram força nas coxas para pegar o trabalho realizado. Os ladrões supostamente levaram vários itens desta loja, antes de enfiá-los em suas roupas íntimas e tentar sair sem pagar. Felizmente eles foram pegos em flagrante quando o gerente com olhos de águia viu o que eles estavam fazendo e os forçou a levantar seus vestidos, revelando o saque roubado. Peguei os ladrões, mas eu realmente espero que eles não tenham colocado esses itens de volta nas prateleiras sem antes fazer uma limpeza completa. Acontece que esse método de furto é bastante comum. Embora alguns criminosos sejam mais criativos do que outros, eles dizem que a beleza dói. Mas quando esse criminoso decidiu roubar uma blusa dessa loja de roupas, acho que ela não previu o quão doloroso e embaraçoso seria quando ela fosse pega. Ela é um pouco mais astuta do que aqueles brasileiros. Ela sonhava com um par de shorts personalizados com uma bolsa embutida que eles permitiam que ela escondesse seus bens roubados. Como babá criminosa, infelizmente vestiam-se para nada, e depois de ser pega por um balconista ela foi forçada a ficar de pé e esperar enquanto eles levantavam seu vestido e expunham seus crimes para o resto da loja da mesma forma que aquele criminoso foi exposto. Muito embaraçoso. Mas pelo menos ele pensou um pouco sobre seu roubo. O mesmo não pode ser dito para este próximo ladrão. Quando este adolescente australiano colocou uma caixa cheia de álcool no balcão desta loja e se esgueirou até as portas automáticas, pensou ter orquestrado o crime perfeito. O ladrão planejava pegar a bebida e sair correndo da loja antes que alguém tivesse tempo para descobrir.
reagir, mas infelizmente o gerente estava um passo à frente dele e percebeu o comportamento astuto do adolescente que o levou a estendendo a mão casualmente para a esquerda e usando um chaveiro sem fio para trancar as portas da loja logo no início do vídeo. Como resultado, quando o menino tentou pegar as bebidas e correr, ele se viu preso dentro da loja, tentou roubar alguns dos Jacks mistura Daniels e Coca-Cola. Mas graças ao pensamento rápido do gerente, o menino acabou com Jack forçando-o a procurar desajeitadamente em seus bolsos por dinheiro e ter a conversa mais embaraçosa do mundo com o homem que você acabou de tentar roubar. Vamos de pequenos ladrões e ladrões de lojas a um criminoso que tentou roubar algo um pouco mais substancial. Este ladrão de Nova Jersey era habilidoso o suficiente para roubar um caixa eletrônico inteiro, mas infelizmente se esqueceu de contratou um motorista de fuga sem como pegar o caixa eletrônico em casa, decidiu pegar o transporte público, arrastou a máquina para um ônibus e pediu ao motorista para lhe dar uma carona. Não sei quantos motoristas de ônibus em Nova Jersey ganham com isso, claramente ele está feliz com o seu salário porque fechou as portas e deixou o criminoso caído na beira da estrada. Este vídeo é absolutamente engraçado, mas foi carregado originalmente por o comediante influenciador da internet Darius DJ. Infelizmente, isso é provavelmente uma farsa. Mesmo que o roubo do caixa eletrônico seja falso, há exemplos igualmente chocantes de criminosos reais sendo pegos em situações complicadas. Este vídeo de Andrea Praderzíndia mostra o momento em que um ladrão foi descoberto pedindo ajuda depois de ficar preso em um buraco na lateral de um templo. Supostamente o ladrão invadiu o templo através de uma pequena janela de ventilação antes de encher os bolsos com ornamentos sagrados feitos de prata. Quando o criminoso tentou voltar pelo buraco, ficou preso e ficou pendurado na parede enquanto suas pernas chutavam. Haveria algum karma depois de lutar por um tempo. O ladrão foi forçado a gritar por ajuda, alertando algumas pessoas, pois era de como esperado, esses moradores não foram particularmente compreensivos e em vez de ajudar o criminoso a escapar, eles o filmaram e chamaram a polícia. Não tenho certeza de quanto tempo ele ficou preso, o ladrão na parede, mas algo me diz que ele ficará preso atrás das grades por um pouco mais de tempo. As imagens desse ladrão são bastante contundentes, mas mesmo assim poderia ser pior, já que esse criminoso não foi pego literalmente com as calças abaixadas. Detox no Arizona se viu em uma das posições mais incriminatórias do mundo quando foi pego pendurado de cabeça para baixo na cerca da escola primária com as calças nos tornozelos, de acordo com uma testemunha ocular. Transgressão aparentemente. Quando o infrator caiu da cerca, suas calças largas ficaram presas nas pontas, deixando-o pendurado pelos tornozelos com a cueca exposta. Os policiais logo chegaram ao local, ajudaram o criminoso a descer da cerca antes de algemá-la e colocá-la em outra posição incômoda na traseira de um carro da polícia. Ainda não está claro por que o homem estava tentando arrombar na escola primária. Talvez ele estivesse lá para procurar, não sei, livros para colorir. Embora sendo tão estúpido, duvido que ele tivesse a habilidade de colorir por dentro. As falas daquele cara se encontraram em uma situação bastante embaraçosa, mas ele não é o único criminoso a ser pendurado de cabeça para baixo. Este ladrão na Inglaterra foi encontrado pendurado pelos cadarços dos sapatos depois de tentar quebrar uma janela e arrombar uma casa em Dartford, Kent. De acordo com a polícia local, quando o ladrão tentou escalar a janela quebrada, conseguiu escorregar e ao mesmo tempo seus sapatos e cadarços ficaram presos no caixilho da janela. O criminoso ficou pendurado de cabeça para baixo por mais de uma hora enquanto uma multidão de 30 pessoas se reunia para assistir à comoção e provocá-lo quando o proprietário voltou do trabalho. O ladrão supostamente implorou para ser derrubado, mas sem surpresa o proprietário da casa chamou a polícia. No dia seguinte o infrator encontrou um problema semelhante durante uma invasão domiciliar. Este vídeo mostra o momento em que um criminoso em Melbourne, Austrália, tentou arrombar uma livraria quando a mochila do ladrão ficou presa na porta da loja e ele lutou com ela por um tempo considerável, puxando com todas as suas forças antes de perceber que poderia removê-la. Apesar de roubar uma livraria, este ladrão claramente carece de células cerebrais para ser capaz de ler. No entanto, contra todas as probabilidades, o criminoso tinha sucesso de alguma forma, e então o filmei saindo da loja com seu cofre arrastando a carga pesada pela estrada. Bem, ele escapou, embora eu diria que o vídeo de seu roubo vale 10 vezes o que estava no cofre. Todos aqueles criminosos caíram no primeiro obstáculo. Porém, mesmo quando os ladrões conseguem entrar no local onde estão roubando, ainda há muita coisa que pode dar errado. Eu sei o que você está pensando sobre a nova missão Impossível. Parece um orçamento muito baixo. Música. Bem, na verdade este vídeo de segurança vem da Austrália, não de Hollywood.
e mostra o momento em que um criminoso conhecido como Brighton Prowler invadiu uma casa suburbana. Esse apelido parece bastante assustador, mas quando você vê esse criminoso desajeitado arrastando a barriga ao chão é meio difícil se sentir intimidado quando o ladrão invadiu a casa pela primeira vez e conseguiu perceber as câmeras de segurança que o levaram a parar de cair no chão e rastejar para fora de vista. Essa demonstração de inteligência durou pouco e enquanto ele tentava rastejar no chão para evitar ser visto acidentalmente apareceu em seu campo de visão, se isso não fosse estúpido o suficiente. O ladrão se virou e olhou diretamente para a câmera dando aos policiais uma visão clara de seu rosto. Segundo a polícia, o ladrão tentou roubar 2 cofres da casa, mas quando um vizinho veio investigar o que estava acontecendo, ele fugiu e pulou a cerca do jardim escapando de mãos vazias. Infelizmente, a polícia não foi capaz de identificar ou rastrear o criminoso. Então, no momento, o ladrão de Brighton ainda está à solta, deslizando pelas ruas. As ruas australianas procuram uma nova casa para roubar. Sem sucesso, as câmeras de segurança da casa capturaram muito bem o rosto do ladrão, então ele tem uma sorte incrível de a polícia não ter conseguido identificá-lo. Cometer um crime sem usar uma máscara parece muito bobo, mas novamente um disfarce não ter sempre torna mais difícil rastrear um criminoso quando este criminoso de Illinois decidiu assaltar um posto de gasolina que ele teve a brilhante ideia. Concebido em sua arena de máscaras, infelizmente sua escolha de fantasia deixou muito a desejar quando ele entrou na loja e assaltou o caixa com um saco plástico transparente na cabeça. O infrator roubou apenas $60 do posto de gasolina. Mas para ser justo, isso provavelmente foi tudo que ele conseguia carregar. Não era como se ele pudesse usar a sacola que trouxe. Não demorou muito para identificar o criminoso e prendê-lo e então ele foi condenado a 15 anos de prisão por roubo e uma série de crimes anteriores. O bandido das sacolas plásticas é bem burro, mas tem concorrência. Esses ladrões foram flagrados roubando álcool de uma loja de conveniência Louisa, Virgínia, enquanto colocava 2 melancias esculpidas com buracos para os olhos. Não está claro por que esses criminosos decidiram usar essas máscaras improvisadas de melancia, mas o departamento de polícia de Louisa não o fez. Demorou muito para identificar um deles como Justin Rogers, de 20 anos. Justin foi acusado de furto em uma loja e embora a polícia não tenha explicado como rastrearam, se eu tivesse que adivinhar, diria que eles provavelmente usaram seus próprios melancias. Vamos passar do furto em lojas ao crime do colarinho branco enquanto analisamos a história de um empreiteiro independente que teve que pagar $563 em indenização e cumprir 2 anos de liberdade condicional depois de tentar fraudando a empresa para a qual trabalhei. Este é Alexander Goldensky, um contratante independente que decidiu mudar de carreira tentando atuar e fraude de seguros ao mesmo tempo. Neste vídeo, Alexander claramente derrama um copo de gelo no chão antes de pisar um cubo e fingindo escorregar após o vídeo terminar. O golpista supostamente rolou no chão por um tempo até que um de seus colegas o encontrou e chamou uma ambulância. Depois de ser levado ao hospital, Alexander entrou com uma grande ação de seguro contra a empresa, pedindo-lhes que pagassem por sua viagem de ambulância e o tratamento supostamente caro que recebeu por sua não lesões existentes. A empresa estava feliz em pagar, mas primeiro eles tiveram que conduzir uma investigação sobre o incidente, uma investigação que descobriu este maldito vídeo de vigilância. O vídeo embaraçoso incriminou Alexander imediatamente e em vez de receber um enorme seguro de vagabundo, ele foi forçado a pagar cifrão 563 em troca de a seguradora cumpre 2 anos de liberdade condicional e se submete a 14 horas de serviço comunitário em geral. A carreira de vigarista de Alexander não deu certo e é improvável que ele seja contratado como contratado independente novamente, mas se eu fosse, ele tentaria encontrar um agente e agendar alguns testes com habilidades de atuação, já que este claramente nasceu para estar na tela grande, não no chão. Assistir Alexander roubar descaradamente no trabalho é muito assustador. No entanto, nem todos os criminosos são tão desonestos, alguns deles realmente amam o bom e velho trabalho duro. Este criminoso é o ladrão mais estúpido ou mais atencioso do mundo porque depois de roubar um cortador de grama de uma casa em Port Arthur, Texas, ele decidiu fazer alguns trabalhos no quintal, saiu e cortou a grama do proprietário quando a polícia chegou. Longe da polícia arrastando o cortador de grama atrás dele, infelizmente, o peso do cortador de grama estava se tornando muito pesado, o que o levou a se desfazer dela em um beco antes de escapar e a câmera de segurança foi usada para identificar um ladrão comum criminoso local chamado Marcus Howard, mas eles não conseguiram rastrear Marcus e de acordo com relatos,
Eles ainda estão procurando por seu paradeiro se você me perguntar, mesmo que a polícia o considere Marcos. O verdadeiro vencedor em tudo isso é o proprietário, afinal eles recuperaram seu cortador de grama e cortaram a grama de graça. Parece uma vitória para mim. Marcos conseguiu escapar da polícia, mas nem todos os seus criminosos tiveram a sorte de escapar da prisão em 2017. John Bell, de Houston, Texas, tentou assaltar uma loja de celulares que invadiu com uma arma e exigiu que o atendente esvaziasse a caixa registradora. Infelizmente, tanto o comerciante, pois seus clientes imediatamente o pegaram quando eles saíram correndo da loja e fecharam a porta atrás deles. John se tornou refém porque estava dentro da loja sem saída. A maioria dos ladrões quer arrombar lugares, mas pelos próximos 8 minutos John fez tudo o que pôde para chutar e bater desesperadamente na porta em uma tentativa fútil de quebrar vidro e barras de aço. Infelizmente, ele era tão magro quanto estúpido e depois de alguns minutos orando e implorando as pessoas para que o deixassem sair, a polícia chegou. Prender o criminoso e então ele foi condenado a 5 anos de prisão, embora tecnicamente ele já tivesse cumprido 8 minutos. Agora as habilidades do próximo ladrão são mais eficientes do que estúpidas. Mas o alvo de seu roubo faz parecer muito idiota depois de fazer todo esse esforço para roubar um brinquedo do Mickey Mouse de uma loja de pianos. Ouvi falar de um ladrão de gatos, mas o interesse desse ladrão em ratos de pelúcia não confundem. Ninguém tem certeza de por que o criminoso roubou um item tão inútil. Mas ei, ladrões também são pessoas. Talvez ele se sinta sozinho à noite. O ladrão nunca foi identificado, mas, felizmente, uma instituição de caridade local comprou um novo na loja de brinquedos do Mickey Mouse para a janela e deixei uma Minnie Mouse de pelúcia como um bônus adicional. Isso é um gesto simpático ou devo dizer um duplo gesto? Desculpe pela piada de mau gosto. Não sei por que um ladrão roubaria um brinquedo de pelúcia, mas este próximo criminoso tem um motivo muito mais claro para seu crime. A fome deste criminoso. Uma nova definição para o termo pego em flagrante antes de tentar roubar uma costela de cordeiro de um restaurante kebab. Infelizmente para o ladrão, esses espetos giratórios eles superaquecem para cozinhar o carneiro e mantê-lo aquecido durante a noite, um fato que ele só descobriu depois de agarrar o ladrão de metal. Os olhos eram maiores que seu estômago e sua tolerância à dor, pois o calor o forçou a fugir da loja com nada além de mãos queimadas e lego machucado. Não me interpretem mal. Roubar comida de um restaurante é um comportamento bastante imoral, mas você sabe que é ainda pior ser um desistente. É decepcionante ver a falta de compromisso desse ladrão com seu crime, mas, para ser justo, ele não é o único criminoso que cedeu no primeiro obstáculo quando esse pirata da varanda da frente de Tacoma, Washington decidiu roubar esse pacote. Ele viu isso como uma maneira de fazer dinheiro fácil. Ele não sabia que esta casa estava longe de ser um alvo fácil e acidentalmente tropeçou na casa de Girimbero, o criador de uma armadilha caseira. Porsche anti-pirata chamou a caixa em branco. A história da caixa em branco começa em 2017, quando piratas da varanda roubaram repetidamente os pacotes de Aren. Então ele decidiu se vingar dos ladrões. Então ele construiu um pacote falso com cartucho de espingarda e fio que emite um flash e um estrondo quando levantado. Como você pode ver, a chamada caixa em branco chocante foi bastante eficaz em dissuadir os piratas da Porsche, e em pouco tempo todos os seus criminosos que tentaram roubar Green foram enviados para o vir correndo pelo jardim da frente com medo de que o dispositivo funcionasse também. Ele começou a vendê-los criando uma loja online para ajudar outras pessoas com um problema de pirata da Porsche. Porsche, em vez de gastar muito de dinheiro em publicidade, tudo o que Jairone precisou fazer para vender o produto foi comprar uma câmera e colocar na varanda para criar um canal no YouTube e expor todos os ladrões que tentariam roubar seus pacotes, mostrando como a caixa em branco é eficaz em manter suas entregas seguras. Expor todos os hackers Porsche online deve ser muito satisfatório para ele, mas não tenho certeza se você deveria. Não se preocupe em colocar todo o esforço, porque às vezes os criminosos mais estúpidos se expõem. Em 2012, Hannah Zapata de Guaco, Texas decidiu entrar em uma onda de crimes e roubo de $6.000 de um banco sob a mira de uma arma e roubo de um Pontiac Grand. Segundo todos os relatos, a jovem de 19 anos escapou depois de escapar da polícia com sucesso e, infelizmente, voltar para casa. Em vez de se esconder e aproveitar sua riqueza recém-adquirida, Kiana decidiu levar, pegou sua câmera e fez um vídeo no YouTube. Neste vídeo defeituoso, Hannah se gaba de seus crimes detalhadamente enquanto mostra seus ganhos ilícitos para a câmera. Como você pode imaginar, não demorou muito para a polícia ver o vídeo e Hannah foi presa no mesmo dia em que carregou esta confissão online. O caso foi deixado aberto e encerrado e Hannah foi posteriormente condenada a entre 10 e 20 anos de prisão por sua onda de crimes. Então sua vida como adolescente e sua carreira como youtuber chegaram ao auge. A autoconfiança para o YouTube é muito estúpida, mas poderia ser pior. Em 2017, um ladrão chamado Jesse Belry superou Hannah e se estabeleceu como um dos criminosos mais burros de todos os tempos depois de ligar para o 911 para si mesmo em dezembro de 2017.
Para roubar um negócio de frutas cítricas na Califórnia descendo por uma chaminé. Papai Noel tem muita prática em descer chaminés ao longo dos anos, mas, infelizmente, esta foi a primeira vez de Jesse. Quando ele alcançou o fundo da chaminé, ele ficou preso. Ele tentou sair pelo espaço estreito e escuro, mas finalmente aceitou seu destino. Ele enfiou a mão no bolso e ligou para o 911 pedindo ajuda. Com certeza, polícia local passou por alguns minutos rindo de Jesse ao telefone antes de ir ao local para encontrá-lo preso na chaminé completamente coberto de fuligem. Após outro ataque de riso, os policiais o resgataram do buraco, o levaram para um local seguro e o acusaram de roubo. Jesse pode ser um dos únicos criminosos a ter chamado a polícia para si mesmo, e é melhor ele tomar cuidado na prisão. Ninguém vai se importar, eles não gostam informantes, nem mesmo os que se denunciam. Qual dos nossos ladrões desajeitados e estúpidos você acha que foi o mais burro? Compartilhe sua resposta conosco, se quiser. Surpreso com toda essa informação, me avise nos comentários do vídeo. Muito obrigado por assistir e se inscrever no canal Pesquisa e Curiosidade.